Bom, para fazer esse filme, a direção de arte foi baseada no conto da Clarice Lispector. Teve duas etapas. Primeiro foi analisado o roteiro, decupado o roteiro, e a partir dele foi dividido em duas partes. A parte de cenário e objetos ficou comigo, e a parte de personagens e figurino ficou com o Vitor. A gente escolheu os anos 80 pelos anos 80 ter uma característica muito forte, assim, uma cultura tanto de visual quanto de música. Pelo estilo e roupa serem muito característicos, a gente achou que ia ficar um visual legal. E também pelos anos 80 ainda existia esse tipo de reunião familiar, esse tipo de festa, que é uma coisa característica também dos anos 80, a gente achou que ia combinar bastante. Para a paleta de cores, a gente buscou referência na pop art, que foi um período da arte que influenciou bastante na estética dos anos 80. Bom, o cenário ele foi caracterizado como um apartamento antigo localizado no Rio de Janeiro. E nesse apartamento teve 3 áreas de locação. Seria a sala, que seria a parte principal do filme, a cozinha, que é uma parte secundária, que aparece pouco, e a parte do corredor. Na parte da sala, onde acontece a cena principal do filme, existem alguns objetos que são os principais, que seria a mesa grande, foi pensado numa mesa antiga, dos anos 80, uma mesa de madeira mesmo, e acompanhado com a série de cadeiras, também de madeira, né? Foi colocado um armário, um armário ou uma mesa mais ou menos um pouquinho maior do que a mesa principal, onde seriam colocados os presentes que a aniversariante receberia. Teve um estudo em relação à luminária, em relação ao taco do chão, para ser um taco de madeira corrido. A parede, na casa inteira ela não tem papel de parede, não tem uma cor muito forte, ela tem, na verdade, uma cor branca. A luminária do teto foi característica também, a luz amarela. A concepção da sala, ela foi dividida em duas partes. Existe uma parte onde fica o sofá, a estante, uma estante grande, antiga também, com uma televisão, e do outro lado tem uma mesa de jantar, que seria a mesa principal, formando 2 ambientes. Um ambiente com sofá para descontrair, e o outro ambiente mais família. Foi pensado também em questão da iluminação do filme, que deveria existir uma janela grande, porque apartamentos antigos geralmente tem a janela muito grande. Do lado do sofá, nessa mini sala que foi criada, a janela ela foi aumentada para ter mais entrada de luz, facilitando na parte da filmagem, não colocando muita iluminação, para deixar aquele ambiente caseiro nas gravações. Todos os objetos do filme, como o bolo, a garrafa de Coca-Cola dos anos 80, que é a garrafa de vidro, os pratos coloridos, o pano da mesa, que mais foi pensado? Os talheres de plástico. Também os presentes dela, que eram uma parte meio que secundária do filme, não aparecia tanto, mas foi pensado, saboneteira, broche, tudo isso foi pensado. Depois de ter pesquisado toda essa parte de cenografia, de objetos relacionados aos anos 80, eu peguei e fiz uma maquete mostrando mais ou menos como seria o cenário com os objetos e como ficaria as câmeras. Isso facilitou na hora de posicionar a câmera, por exemplo, uma câmera em foco, uma câmera mais aberta. Nós tínhamos exatamente a profundidade da cena. Da concepção dos personagens, eu procurei pesquisar os estereótipos da época de 80, levando em consideração a região onde as pessoas viviam, seus hábitos, porque isso variava de bairro para bairro, a idade, as características, as roupas, figurino, corte de cabelo e a aparência em modo geral. O estudo da personagem principal ficou dessa forma. Eu levei em consideração, claro, como eu já havia dito antes, a idade,
a maneira, a própria personalidade dela enquanto ao conto foi levada em consideração para conceber ela dessa maneira. E essa é a estética que foi criada para os personagens de um modo geral. Claro que, como sempre, levando em consideração a pesquisa que nós fizemos antes. E essas são as imagens desde o cenário, dos objetos, dos figurinos e dos personagens do Feliz Aniversário. Essa foi o estudo da direção de arte que a gente fez.